Bom, gente, boa tarde. Meu nome é Camila, sou lá de Fabriciano. E eu quis começar com uma frase. Sempre haverá uma forma de superar. Porque quando a gente se depara com uma dificuldade, com uma doença, a gente sempre acha que a gente não pode passar aquilo, que vai ser difícil, que a gente não vai conseguir vencer. Mas sempre vai sim, e a gente nunca deve esquecer que a gente é forte, a gente vai conseguir. Então, quis começar com essa frase, e vocês vão entender com a minha história o porquê dela. Eu trouxe uma foto minha, de eu criança, nasci saudável, não tinha problema nenhum de saúde, nunca apresentei nada, só mesmo as doenças normais de uma criança, uma gripe, uma virose, nada além disso. Eu trouxe essa foto, mostra um pouco da minha família e da casa onde eu morava com a minha mãe. A minha mãe é essa moreninha que está com a menininha no colo. Essa daí mesmo que você mostrou, essa aqui. É a minha mãe. Não. E essa é a casa que a gente morava. Eu vim de uma família muito simples. Minha mãe era mãe solteira de 3 filhos, eu sou a do meio. E a gente teve muita dificuldade, a gente não foi criada com os nossos pais, ela criou a gente sozinho, e ela, infelizmente, faleceu há 9 anos atrás, quando eu estava com 17 anos. Ela teve uma dificuldade muito grande com a doença que ela teve tuberculose, é até meio estranho hoje falar uma pessoa que faleceu de tuberculose, e ela faleceu. E, antes disso, acho que o que a gente passou, a gente teve muita dificuldade, chegamos a trabalhar no lixão, catando reciclado, chegamos a vender latinha, catar latinha no meio da rua, a gente vendeu picolé, vendeu maçã de amor no trenzinho, acho que vocês conhecem o trenzinho de criança. A gente fez de tudo para conseguir vencer, e minha mãe foi muito guerreira. A tuberculose nela foi muito forte. Ela chegou a usar máquina de oxigênio em casa. Eu acompanhei ela durante 2 anos lá em BH. E minha mãe morreu, eu com 17 anos, sozinha lá em BH, e meus irmãos aqui, em Fabriciano. Depois que ela faleceu, bola para frente. A vida tem que continuar, infelizmente. É difícil, E aí ficou eu, o meu irmão e a minha irmã, sem a ajuda dos meus pais, e eles também não tinham ajuda nenhuma. Logo depois disso, eu fiz um primeiro concurso, porque os meus professores foram atrás de mim. Na época, eu era uma boa aluna, mesmo acompanhando a minha mãe nos hospitais. Ela fazia o tratamento lá em BH, porque aqui, lá em Fabriciano não tinha um especialista. A gente fez o tratamento lá. Mesmo eu ficando lá, mesmo eu perdendo muitas aulas, eu consegui fazer a prova e consegui vencer o ensino fundamental, e eles foram atrás de mim, o pessoal da escola, e fizeram eu voltar a estudar. Eu voltar a estudar, minha mãe faleceu no dia 5 de outubro. No dia 5 de novembro do mesmo ano, de 2009, eu assinei a minha carteira como menor aprendiz. Eu fiz um concurso onde inscreveram mais de 100 pessoas para 5 vagas. Eu fui a 3ª colocada. Até hoje eu não sei o que eu fiz, porque a minha cabeça só estava na minha mãe. Mas eu acho que, na hora, eu não sei a religião de vocês, mas Deus me acompanhou sempre. E eu consegui passar e consegui trabalhar. Trabalhei esse 1 ano, venci o contrato e iniciei a trabalhar numa lanchonete. E eu sempre gostei de estudar e sempre tinha essa vontade de estudar. Só que, como a gente é de família simples, e é difícil estudar, é caro estudar, mesmo que você tenha uma bolsa social ou um ProUni, a faculdade exige de você tempo, exige dedicação, exige dinheiro, exige acompanhamento, até mesmo familiar, e eu não tinha isso mais dos meus pais, e era só nós 3. E minha irmã trabalhava numa... E é incrível essa parte que eu gosto de contar, porque a minha irmã ela trabalhava num restaurante. E um dia, ela trabalhando, um cliente que ia muito lá, ela escutou ele falando que precisava de uma secretária. E essa secretária tinha que ser uma pessoa de confiança, porque o serviço exigia uma confiança na pessoa. A minha irmã escutou e pensou em mim. Voltou na mesa, pediu ele licença e falou:
Eu tenho uma irmã, e ela é mais dedicada que eu no estudo, e eu posso te dar plena certeza que ela é de confiança. Eu sei que é feio escutar a conversa das pessoas, mas eu escutei e eu senti, eu vim cá e quero ver se o senhor aceita a minha irmã aí. E ele já era de idade, e mesmo assim ele aceitou e eu fui. Cheguei lá, fiz a entrevista, achei que não ia ser chamada, porque eu não tinha experiência nenhuma em escritório, ele era dono de escritório, e, por incrível que pareça, quando eu estava indo embora, ele me chamou e falou assim, não, pode voltar aqui e você começa a trabalhar. Iniciei a trabalhar no escritório em 2012, e assim que eu iniciei, as meninas do escritório ficou muito comovida com a minha história. Eu vim de uma família muito humilde e está ainda lutando, trabalhando, esforçando, e era só nós três, eu, minha irmã e meu irmão. E comecei a trabalhar. Nisso daí, uma das advogadas que trabalhava lá falou que eu tinha que fazer uma faculdade. Nisso aí eu falei com ela assim, olha, eu não tenho condição, uma faculdade é cara e eu só ganho um salário mínimo, então não tem como. Eu preciso ajudar dentro de casa, eu tenho meu irmão menor, a minha irmã também tem as contas dela, tem as coisas dela, e eu preciso do meu salário. Falei assim, não, tudo vai se ajeitar. Fiz a inscrição para o vestibular na faculdade, e a irmã dela trabalhava lá como secretária. Nisso, ela me falou da Bolsa Social da faculdade, e eu consegui a Bolsa Social de 50%. Nisso daí, já foi mais uma dificuldade para mim, porque mesmo sendo 50% da faculdade, eu fiz Direito. Não sei se vocês têm noção, mais ou menos, lá a parcela de Direito está 1.200, 1.300. Então, a metade é quase um salário mínimo. Então, na época, para mim, ainda ficou muito difícil eu continuar. No meu primeiro período, eu continuei trabalhando no escritório de segunda a sexta, de 7 às 17. Ia para a faculdade de segunda a quinta, das 19 até as 22h30. E a sexta, o sábado e o domingo eu trabalhava numa lanchonete, para complementar o meu salário, para eu poder fazer a faculdade. Nesse primeiro período meu, eu fiquei muito fraca, porque eu só trabalhava e estudava, trabalhava e estudava. E o meu chefe, um belo dia, me chamou e falou, olha, a partir de hoje em diante, você só trabalha no escritório, ganhando seu salário mínimo, e a sua faculdade, o escritório vai pagar. Nisso daí, eu chorava, não acreditava, porque, para mim, seria a minha chance de conseguir fazer uma faculdade. E, no segundo período da minha faculdade, eu só continuei trabalhando no escritório e fazendo a faculdade. Pode passar. Em fevereiro de 2014, as minhas manifestações da doença começou com uma diarreia. A minha barriga começou a inchar e eu estava indo muito ao banheiro, várias vezes ao banheiro. E, de início, eu não dei importância para aqueles sintomas. Continuei trabalhando, continuei indo na faculdade. Só que começou a vir um sangramento. Nisso daí, eu fiquei preocupada com o sangramento. E um dia eu passei tanto mal, fui tanto ao banheiro que eu fui embora para casa. Cheguei em casa e minha irmã falou assim, Camila, vai no hospital. Fui, cheguei lá, eles me internaram durante 5 dias lá em Fabriciano e falaram que era uma diverticulite. Eu voltei para casa, depois de 5 dias de internação, e o sangramento só foi aumentando, aumentando. E eu comecei a ficar preocupada. E eu comecei a perder peso. Nisso, eu fui para a cidade vizinha, que é Ipatinga, e lá eu consultei na policlínica lá e consegui a internação. A minha primeira internação, que eu descobri a retocolite, eu fiquei... Isso, a partir dos 6 primeiros meses, isso mesmo. Eu descobri a doença em fevereiro de 2014, e fiquei um período afastada, mas consegui voltar ao trabalho. No início, eu ia muito ao banheiro, mas como quando a gente descobre a doença, como eu não conhecia, não sabia o que era, a gente não acredita muito na gravidade da doença. Continuei trabalhando normal, só que aí, depois de um certo tempo, eu voltei a trabalhar e já comecei a ter as crises mais fortes. Foi aí que o médico começou a passar a azatioprina.
A partir desse período, em final de 2014, eu ficava mais em hospitais do que em casa. E isso, mesmo nessas internações, eu continuei na faculdade, continuei fazendo tudo que eu conseguia fazer. Só que lá em Fabriciana a gente tem uma dificuldade muito grande, assim como todas as cidades do interior, é o acesso ao medicamento. Porque, como já foi falado, a gente entra com o processo na SES e tem que aguardar a resposta na SES para você ter acesso ao medicamento. Nisso daí, a gente ficava mais debilitado ainda, porque o remédio é caro. Eu investia, tentava comprar o medicamento de toda quanto é maneira, mas era muito difícil. Em 2015, eu tive outra grande crise e eu iniciei com o Mira. E como eu estava internada nessa época, eu tive que procurar o Ministério Público para mim ter a medicação mais rápida. Porque o médico falou que o meu quadro estava bem grave e eu tinha que iniciar com ele. Consegui, não é dispensado. Aí, nessa época, eu ainda tinha a dúvida. Eles falavam que era retocolite, mas tinha a dúvida com o Crohn. Porque eu não tinha definição do intestino delgado, só tinha do grosso, com a colonoscopia. Pode passar. Comecei as aplicações do Mira. Eu quis colocar essa foto porque, desde o início, eu tentei não ocupar as pessoas com a minha doença, apesar que eu não tinha. Eram os meus amigos da faculdade, era minha irmã e meu irmão. Fora isso, eu não tinha mais ajuda de ninguém. Eu aprendi a aplicar a injeção em mim. E aí eu já comecei a pesquisar, eu entrava em sites, lia e comecei a ver o que era a doença, como eu podia conhecer mais sobre isso. No final de 2015, eu tive uma forte crise. Essa foto, eu fiquei mais de 30 dias internada. Dá para vocês verem o acesso. Eu fiquei no acesso central e tive 15 dias dele, eu fiquei no uso da parenteral. A médica tentou descansar o intestino, sem evacuações, sem fezes, para ver se eu melhorava. Mas mesmo com esses 15 dias na parenteral, eu não consegui melhora. E nessa internação, eu descobri que eu era córtico dependente. E isso, para o médico, já gerou uma grande preocupação. Porque o corticoide me tirava, era um remédio que me tirava da crise. Só que ele não me tirava. Eu tomava 1000 ml na veia, aquilo não fazia nem cosquinha, eu não tinha reação nenhuma. E ele falou, numa colonoscopia que eu fiz, eu estava com 70% do meu intestino grosso acometido, e ele falou que ia tentar, a última tentativa dele seria um medicamento, mas ele falou que já tinha quase certeza que eu ia ter que enfrentar uma cirurgia. E mesmo com esse uso da parenteral, eu continuei indo muito ao banheiro, isso preocupou ele mais ainda. Perdi muito peso. Nessa internação, eu cheguei a pesar 47 quilos, fiquei muito magrinha. E ele começou a fazer plano de eu usar o infliximab, internada. Só que ele não podia me dar alta. Eu tinha que ter acesso ao infliximab. Nisso daí, eu tive que começar de novo com as ligações, começar a correr atrás e tive que acionar novamente o Ministério Público. Porque lá em Fabriciano é o mesmo processo, a gente entra pela SES e tem que aguardar. Aí, em 2015, eu falo que foi o meu melhor presente, porque, assim, o que a gente mais precisa, às vezes, não é de uma ajuda, de alguém chegar, toma isso, Camila, isso, aquilo, outro, é de uma conversa, de uma pessoa saber que está passando pela mesma coisa que você e dedicar o seu tempo e começar a te ajudar. A primeira pessoa que eu conheci, o primeiro portador em Minas, o nome dele é Alexandre. O Tuca conhece, o Marra conhece, a Tuca conhece, ele é lá de BH. E desde o início, ele disse que gostou muito de mim, porque eu era muito calma, eu conseguia conversar e não larguei os estudos. E ele sempre me contava que a maioria dos portadores não conseguia terminar a faculdade,
porque era muito difícil ir para a faculdade com diarreia. Eu fazia na roupa, eu ia para a faculdade de fralda, usava vestido para não parecer que eu estava de fralda. E, nessa época, ele falou da Júlia comigo. Eu conheço uma portadora lá de Caratinga, e ela é uma pessoa muito boa. Eu posso passar seu telefone para ela? Você me autoriza a fazer isso? Eu falei assim, Alexandre, sem problemas. A partir desse dia, eu não tive aqui em Caratinga, mas, a partir desse dia, a Júlia sempre me ligava, sempre perguntava como que eu estava. E, a partir daí, eu já comecei a acreditar mais em mim, acreditar mais que eu podia vencer aquela doença. E, mesmo eu tendo toda a dificuldade de conseguir medicamento, eu fui atrás de médico, eu conseguia muita doação, e lá em Fabriciano eu já fazia isso. Quando eu vi o trabalho da Alende em ajudar os pacientes, em conseguir doação, e eu fiquei muito contente em ver isso. E comecei a conversar com a Júlia. E, nessa época, eu consegui o infliximab. E o médico até fala, até hoje, quando ele me vê, você foi uma artista, porque eu nunca vi uma pessoa conseguir infliximab com 5 dias. E eu consegui, na minha primeira infusão, como eu estava com a imunidade muito baixa, estava muito magrinha, o médico me deu alta e eu fui para casa. Aí tá as caixinhas do infliximab. Era três caixinhas, né, cada infusão. Pode passar. E, em 2016, foi a primeira vez que eu vim em Caratinga. E, nessa primeira vez, eu ficava pensando assim, gente, eu converso com a Júlia como se a gente conhecesse há muitos anos atrás. Como que vai ser lá em Caratinga? Eu não conheço ninguém, vou sozinha, como que vai ser? E vim. A partir do primeiro encontro, foi assim, muito bom mesmo. Eu costumo falar que, quando eu venho a Caratinga, eu renovo as minhas energias. Porque aqui eu posso contar, eu posso rir, eu posso chorar, porque todo mundo vai entender o que a gente passa. E já falei, né, da ajuda que eu tinha. Eu não tinha plano de saúde lá em Fabriciano. E eu tinha que ir em Patinga para fazer o tratamento. E meu médico, no que ele podia me ajudar, ele me ajudava. Eu não sei se vocês conhecem lá em Patinga, o hospital lá é o Márcio Cunha, só interna quem tem plano de saúde. Na época eu não tinha. E, mesmo com o uso do infliximab, a minha situação de saúde não melhorou. E eu continuei indo muito ao banheiro. Isso, eu me sentia mais fraca. E a faculdade, para mim, estava se tornando muito difícil. E, numa dessas internações, meu médico falou que eu teria que fazer a cirurgia. Ele já me deu certeza, você vai ter que operar. E eu comecei a ficar preocupada. Como que eu vou operar? Como que eu vou fazer? Como que vai ser? E, para mim, essa não foi a pior notícia da cirurgia. A pior foi que ele não poderia me tratar mais lá em Ipatinga. Como ele me internava várias vezes, eram muitas internações no ano, ele é pediatra lá no Márcio Cunha. Nos dias que ele estava atendendo, eu ia lá e ele me atendia. Como se diz, debaixo dos panos, para ninguém saber. E, um dia que eu estava internada, a enfermeira percebeu isso. E eu não posso falar que foi ela que fez isso, né? Mas, no outro dia, ele chegou com aparência muito triste e falou comigo assim, Camila, infelizmente, eu não posso mais te internar aqui no Márcio Cunha. E meu plano era te melhorar para a gente te operar. Mas eles falaram que, se eu fizer isso, eu vou ser mandada embora. Eu não tinha plano de alta para você, mas amanhã eu vou ter que te dar alta. E isso, para mim, foi assim, a pior coisa do mundo, porque aí voltou a história da minha mãe. Porque, quando ela teve a tuberculose, que ela chegou no estado crítico, o médico falou a mesma coisa, não tem mais como eu cuidar da sua mãe aqui, você vai ter que levar ela lá para BH. E a minha mãe faleceu lá em BH. Então, aquilo, meu psicólogo já começou a ficar mais abalado do que tudo.
Tanto que acho que a Júlia lembra que eu ligava e falava que eu não queria ir para BH, eu não queria fazer o tratamento lá. Mas, infelizmente, eu não poderia ficar sem cuidar da minha saúde. E eu fui para o TFD em Fabriciano, e lá demora muito, muito mesmo. Tem pacientes que ficam anos e anos e anos, e quando consegue, o paciente faleceu há 5 anos atrás, quando sai. E nessa jornada, eu conheci um advogado que trabalhava próximo ao escritório onde eu trabalhava, e ele tem a doença de Crohn. E ele falou assim comigo: Camila, vamos lá em BH que eu vou conseguir um médico para você e você vai conseguir a IH. Fui nessa primeira médica, ela teve o mesmo parecer do médico aqui de Patinga, falou que eu tinha que operar. E meu caso era com urgência, porque eu estava com risco de ter o megacolo tóxico, que é o intestino todo infeccionado, entrar em uma crise mesmo. Em vez de fazer a cirurgia seletiva, eu tinha que fazer a cirurgia de grande risco. E essa médica ele conseguiu, não atendia no SUS, eu tive que ir para um segundo médico, pagar outra consulta lá em BH, e as consultas lá eram bem caras. E isso o escritório me ajudava também, além de continuar pagando a minha faculdade, mesmo eu doente, mesmo eu faltando, eles continuavam me ajudando na minha faculdade. E depois de uns 2 meses indo para BH, eu consegui essa IH. E esses 2 meses, até hoje ainda, hoje eu já estou mais tranquila, mas eu costumo falar que é a pior parte, você ter uma doença e você saber que você tem que viajar e parar para ir no banheiro. E você viaja, eu vou numa van com 17 pessoas, e nessa época eu não conseguia segurar. Quando a minha barriga doía, eu tinha que ir no banheiro. Então, assim, a ambulância parava na BR, eu já fui em borracharia, no meio da rua, o ônibus já chegou de estar na BR indo para BH e não ter parada nenhuma, não ter casa nenhuma, ele ter que parar. Vinham os outros pacientes que estavam lá na ambulância, fazia todo mundo uma paredinha assim, para o carro não ver, e eu abaixava e fazia, porque eu não conseguia segurar. E como saía muito sangue, a fralda, eu não conseguia colocar a fralda e ir até a BH de fralda. Eu tinha que estar fazendo essas paradas. E foi muito difícil eu conseguir esse tratamento lá em BH. E o primeiro hospital que eu consegui ter acesso foi o hospital onde a minha mãe faleceu. Aí, no dia que eu fui lá, eu chorei muito. E aí eu já comecei a não querer ir lá mais em BH. Mas aí eu já sempre lia, sempre via depoimentos de pessoas que abandonou o tratamento e piorou mais ainda. E isso me fez continuar a tentar. E mesmo ocorrendo isso tudo, o médico não suspendeu as infusões do infliximab. E a gente que mora em interior tem mais essa luta ainda, que a gente não tem clínica de infusão. A gente tem que ir para o hospital. E uma infusão que demora 2 horas, aqui eu chegava 8 horas da manhã no hospital e ia 8 horas da noite embora. Porque tem que passar pela triagem, tem que passar pelo médico novamente. E tem que contar tudo que você tem que explicar o que é o medicamento. Os médicos não têm conhecimento do que você tem. E mesmo assim eu tive que continuar. Ficava horas e horas, né, como eu já falei. E até que em março de 2016 eu consegui o atendimento na Santa Casa. Lá a minha médica já me examinou na primeira consulta e viu que realmente era caso cirúrgico, só que eu precisava primeiro passar por alguns exames. Como eu estava muito magra, muito fraca, ela não poderia me internar para fazer isso internada. Então eu tive que vir para o interior, aqui para Fabriciano, e tentar os exames novamente, sem plano de saúde. O SUS não cobria os exames que muitos exames que a gente faz não tem cobertura pelo SUS.
E, graças a Deus, mais uma vez, o pessoal do escritório me ajudou, pagou esses exames para mim. E, quando eu retornei... Falta só um pouquinho. Quando eu retornei, a médica tinha duas boas notícias. Ela falou assim, eu tenho uma notícia ruim e uma notícia boa. Eu falei assim, me dá a ruim. Assim, a ruim é que realmente é cirurgia, você vai ter que tirar todo o intestino grosso. E a gente vai estudar ainda em relação ao reto, pela sua idade. A gente não quer tirar, porque se a gente tirar, você corre risco de não ter uma boa reversão. Ela marcou minha cirurgia para dia 15 de agosto. E, quando eu acordei, eu estava assim. Eu fiquei com a ileostomia funcionante, que é onde saem as fezes. E, do lado de lá, eu fiquei com uma fístula mucosa. Então, eu fiquei usando 2 bolsas, porque o reto ainda ficou, então o reto ficava ligado do outro lado. E ali, aquilo tudo ali que você está vendo branquinho, é secreção que saía do reto. Então, eu tinha que usar 2 bolsas. Está um pouco escuro, mas acho que dá para vocês verem como que ficavam as 2 bolsas. Uma um pouco mais em cima, que é a colostomia, e um pouco mais embaixo, que é a fístula mucosa. Só que eu achei que estava bom, mas aí já começou outra luta. Eu tive alergia ao uso da bolsa. Não é normal a gente acontecer isso, mas infelizmente eu tive. E felizmente nessa época eu já tinha mais contato com a Júlia. A Leca me ajudou demais. Assim, a ajuda que a Leca fez para mim, e eu ficava assim emocionada, porque ela também tem a mesma alergia, ela sabe o que a gente passa, e ela me ajudou tanto, que eu não tenho como agradecer o que eles fizeram por mim. E só que, graças à Leca também, ela descobriu uma placa que eu teria que usar antes de colocar a bolsa, só que essa placa era muito cara. E até hoje eu conheço só a Leca que usa, e ela dividia comigo essas placas. E eu entrei com um processo também contra o Estado e contra o município para conseguir essas placas. E ganhei. Eu entrei, com 2 dias depois, eu ganhei a liminar, o juiz deferiu para me dar as bolsas. Até hoje, meu processo está lá, até hoje eles não me pagaram. E eu quis trazer essa ilustração, que foi, uma vez, a Leca mandou as placas com a Júlia, aqui em Caratinga, e esse dia foi tão engraçado que a Júlia estava tão preocupada e minha pele estava tão... e a minha pele estava tão ruim que a Leca falou assim, as coisas têm que chegar rápido lá na Cá. Eles me chamam de Cá. Aí a Júlia me ligou e falou assim, Cá, eu estou aqui, a Leca mandou seus negócios, eu tenho que mandar para você urgente. Ela foi na BR aqui em Caratinga, parou o ônibus da Rio Doce, que vai para Fabriciano, e pediu, gritou, gente, tem uma paciente lá em Fabriciano que precisa desse remédio, e é urgente, alguém me ajuda, alguém leva. E eu fiquei assim, gente, a Júlia fez isso. Eu nem acreditava que ela tinha feito isso. E foi assim, eu consegui, a Leca me doava, algumas eu consegui comprar. E eu trouxe um pouquinho, eu não quis trazer as mais feinhas, eu trouxe só essas aí. Mostra, tá vendo como era duas bolsas? O estômago, eu tampei, aqui a parte de baixo era a fístula. Só que aqui, como já tinha um pouco de tempo que eu tinha operado, o estômago já tinha entrado para dentro. A fístula começou a cicatrizar, mas ela ainda saía secreção. Eu tinha que fazer o curativo. Só que, além da alergia da bolsa, eu tinha alergia ao esparadrapo. Aí, não tinha nada que parava. Teve uma vez que eu fui na aula e eu tomei banho, coloquei a bolsa, deitei, esperei um pouquinho ela colar e fui. Cheguei lá, eu tinha prova no segundo horário.
Sentei na cadeira, assim, gente, passou umas meia hora, eu senti que tem alguma coisa errada. Que eu senti uma coisa quente na minha barriga, e quando eu vi, a bolsa tinha soltado. Eu consegui levantar com cuidado, fui até o banheiro, cheguei lá, estava toda suja, e tive que ir embora para casa, perdi prova. Só que, assim, mesmo com isso tudo, eu tenho que agradecer muito eu ter ficado ostomizada. Porque, a partir daí, o que me atrapalhava era só a alergia. Eu falo só porque, antes da cirurgia, eu não tinha vida, eu vivia no banheiro. Com a colostomia, com a ileostomia, mesmo eu tendo alergia, eu conseguia sair, eu conseguia ir na faculdade, eu conseguia viver. Vim aqui em Caratinga também, tentei o tratamento com um dermatologista que ajudou a gente. Tem um enfermeiro também, como é que é o nome dele? Eu esqueci, o Wellington, que me ajudou muito também com a alergia. E, graças a Deus, o meu reto, que a médica preservou, ela não retirou. Aí, o processo eu consegui, mas até hoje eu não peguei. E eu quis trazer essa foto, porque eu operei em agosto. Essa foto aí foi do meu convite. Tinha 2 meses só que eu tinha operado. Em 2 meses, você lembra aquela foto que eu estava no hospital, como que eu estava magra? Aí eu já estou, mesmo com a maquiagem, já estou mais gordinha, já estava mais feliz por poder ter uma saúde melhor, poder começar a viver novamente. Vou passar. Ah, esqueci. Nessa época, eu lembro que... O que aconteceu? Né? Eu quis colocar o Ridley. Quando eu fiz a cirurgia, a médica ela entrou com um questionamento. Ela falou assim, eu vou deixar para você decidir. Se você tirar o reto, acho que vocês sabem que a retocolite, quando tira o intestino doente, você está curado. Mas ela deixou uma bomba na minha mão. Ela falou assim, olha, eu vou deixar para você resolver. Ou se você tirar o reto todo, você está curada, você não tem que fazer mais uso de medicamento nenhum. Mas você tem um risco de não conseguir fazer a reversão, ter que ficar com a bolsa o resto da vida. Ou a gente pode fazer a cirurgia, deixar esse reto e ver como ele reage. E nisso eu fiquei perdida. Perdida. E, na época, a Júlia falou comigo, conversa com o Ridley. E eu lembro que foi assim, eu despejava, né, textos. E o Ridley, sempre muito atencioso comigo, conseguiu me acalmar. A Alessandra também, ela conseguiu uma amiga dela, o nome dela é Damares, tem até um livro dela, da mulher com ostomia, que está disponível para vocês ali. E a Damares também, nessa época, me ajudou demais também. E com o apoio do Ridley, eu consegui meio que ter uma decisão. E, nesse período, eu me tornei representante da associação lá onde eu moro, lá em Fabriciano. E foi, assim, para mim, muito bom. No começo, eu sempre tive medo. Eu falava com a Julia, eu tenho medo de não dar conta. Mas me ajudou muito, porque eu passei a acreditar mais em mim, que eu podia vencer também. Essa foto eu estou ostomizada, estou usando a bolsa. Nunca tive vergonha da minha ostomia. Eu trouxe essa foto e saía lá na Lagoa Silvana. Eu usava biquíni, usava short, não tive vergonha nenhuma da minha ostomia. Eu continuei a viver. Eu brinco que com a bolsa se tornou um adereço a mais. Mesmo eu tendo alergia, mesmo eu tendo que passar por tudo, eu consegui engordar, consegui ganhar peso. Nessa época eu fiquei com a bolsa, eu não usei nenhum medicamento, só mesmo o comprimido, a mesalazina supositório. Não usei nenhum biológico. E com isso eu melhorei muito.
Participei do Maio Roxo aqui em Caratinga. Sempre quando eu posso, eu estou vindo para cá. É um pouco difícil, porque eu moro lá em Fabriciano, mas sempre quando eu posso, eu venho. E conheci pessoas incríveis. Eu quis trazer essa foto porque eu acho muito lindo o que a Marlene faz, porque uma pessoa que não tem a doença e abraçar a gente é muito raro, porque a gente que tem essa doença, as pessoas não acreditam em você. Tanto que, se você chegar numa loja, vocês que não têm doença, fazem isso para você ver. Chega numa loja e pede para usar o banheiro. Eles nunca deixam. Eles falam assim, está estragado. Ah, não tem banheiro. Ah, é só para funcionário. E, assim, a gente vê ela ajudando a gente. Ela, né, Júlia? Ela briga, vai atrás. Hoje ela trabalhou e está aqui com a gente no meio de semana, que teve as palestras, a Marlene veio. Eu quis colocar o Rogério, ele não está aqui hoje com a gente, porque ele está internado, ele teve que passar por uma cirurgia de emergência, está ostomizado. E eu quis trazer também a Thaís, que eu conheci através da associação. Ela deve ter 1 ano, mais ou menos, que eu conheci, que ela entrou no grupo. E ela foi na minha formatura. Eu fiquei muito feliz que ela foi na minha formatura. Participei das festas da formatura. Estou usando a bolsa também. Estou ostomizada. Fui na minha festa de 100 dias. Aqui vocês podem ver que eu usava shortinho, mesmo com a bolsa. Essa aí também é a festa de 100 dias. Brinquei. O Tuca lembra desse dia aí, imitando Chaves. Continuei a viver normalmente, trouxe de novo as minhas roupas, porque quando a médica falou que eu ia ter que usar a bolsa, eu pensava muito nisso. Como que eu vou fazer em relação à roupa? Se eu não vou poder mais usar short, não vou poder mais usar blusinha, mas consegui vencer. Apresentei meu TCC em junho desse ano. Eu não sei se alguém que já... Se vocês estão nessa época que já... Quem já formou sabe o drama que é. E eu, usando a bolsinha, processando o estado, com alergia na barriga, tendo que fazer um TCC. Oi? E eu ficava assim, louca. Eu assim, gente, como que eu vou conseguir fazer? E nessa época aí, em agosto de 2016 para cá, eu não internei mais. Não tive internação nenhuma. E isso, eu gosto de falar isso também, porque as pessoas têm medo da ostomia, mas a ostomia, ela te devolve a sua vida. Você passa a viver novamente. Eu acho que, se eu não tivesse operado, talvez eu conseguiria vencer, sim, mas seria mais difícil. Porque as internações, eu perdia muita aula. Graças a Deus, não perdi matéria, não perdi nota. Consegui formar em 5 anos. Esse dia foi muito bacana, porque eu ia para a faculdade e eu tinha as amigas que sabiam que eu tinha doença. Só que eu não sabia que a turma toda já sabia da minha doença e que a turma toda me admirava. Esse dia aí foi chamar a aula da saudade. É a última aula que tem. E, na hora lá, foi uma surpresa, que os meninos começaram a passar um vídeo, terminou o vídeo, o menino veio com a medalha e fez um discurso lindo e falou que a medalha era minha. Nisso eu comecei a chorar. E eu já fiquei pensando, assim, gente, como que eu consegui? E ostomizada. A reversão, como eu não consegui as placas e a alergia está ficando muito forte, a médica marcou, eu usei a bolsa por 11 meses e fiz a reversão em julho deste ano. Fiquei internada, foi 1 semana, não mais que isso. E ali mesmo no hospital eu já comecei a fazer cocô novamente e é incrível. Quando eu estava ostomizada, eu sentia falta de fazer cocô. E quando a gente volta a fazer cocô, é como se a gente estivesse reaprendendo a andar. Porque é muito estranho. Já é estranho você ficar sem fazer cocô, é mais estranho ainda você voltar a fazer cocô. Consegui me adaptar.
Em agosto, poucos dias depois da minha reversão, eu nem tinha tirado os pontos ainda, esse foi o dia da minha colação. Participei do baile de formatura. Eu coloquei essa foto porque isso aí eu estava desse jeito, naquelas 3 últimas fotos. Não tinha tirado os pontos. Essa foto aqui deve ter uns 2 meses que eu fui na praia. Aí eu falo, agora restou só a cicatriz. E hoje eu ainda tenho um reto infeccionado, mas não estou tendo sintomas nenhum. Estou usando mesmo só o supositório de mesalazina. Estou muito bem, voltei ao meu peso quase que normal. E durante esse período, eu recebi a ajuda de muitas pessoas, mas eu recebi também um outro grande presente. Nenhuma das viagens apareceu uma senhora e sentou ao meu lado. Quando ela me viu, ela falou assim, ô moça, ô menina, o que você está fazendo na ambulância sozinha? Cadê sua mãe? Você não pode viajar sozinha, não. Falei assim, não, eu estou sozinha, eu já tenho idade para viajar. Tá assim, não, você tem cara de 17 anos. Falei assim, não, a senhora está enganada. Eu tenho já 24 anos. Aí ela sentou e eu contei para ela. Quando eu falei meu problema, que eu ia muito ao banheiro, ela chorou. E logo depois ela me contou que ela também teve um problema no intestino, só que o dela foi câncer. Ela tirou a parte do câncer, fez a mesma cirurgia que eu, só que ela não usou bolsa. E ela vai muito ao banheiro também. Por ela ter tirado uma parte importante, ela vai muito ao banheiro. E eu tenho que falar da Júlia. Porque, assim, é difícil de eu falar para vocês. As nossas conversas, a gente ficava horas e horas no telefone. Quando eu operei, depois ela me falava, ficava doida comigo. Eu vim lá na casa da Júlia, a gente é recebida. A dona Olga está ali? Tá, não. Achei que era. A dona Olga recebe a gente muito bem. O esposo dela, que teve aqui, o Leleco, ele recebe a gente como se a gente fosse da família. O acolhimento é muito bom mesmo. A Júlia também tem uma história linda, não sei se vocês conhecem a história dela. E ela, além dela dividir a história dela com a gente, ela briga pelos direitos, pelos nossos direitos. Ela tem os problemas dela familiares, mesmo assim, ela passa por cima para ajudar a gente. E eu quis colocar também um agradecimento. Primeiro, eu agradeço a Deus, agradeço também pelas pessoas que Ele colocou em minha vida, porque sem elas eu não tinha conseguido. E eu sempre reclamei por eu não ter família, mas hoje eu carrego isso e eu sei que família não é tão importante. Quando você tem amigos, quando você tem pessoas que vai brigar por você e que vai fazer você vencer. E eu falo também, aconteceu muita coisa, mas cada vez que eu chorava, eu recebia uma notícia boa. E participar de uma associação, além de você poder falar das dificuldades que a gente enfrenta, principalmente aqui no interior, o companheirismo de todos, a preocupação de todos. Volto a falar que participar das reuniões é como se eu recarregasse as minhas energias, a receptividade de todos sempre muito preocupados. Mesmo todo mundo sendo doente, é uma associação de pessoas, de portadores, mas todo mundo sendo doente, todo mundo ajuda todo mundo tem uma atenção com todo mundo. E hoje formei, graças a Deus, consegui formar e venci a ostomia, fiz a reversão, estou bem. Hoje está controlável as evacuações com a alimentação, eu consigo alimentar direitinho, consigo viver bem. E é isso aí, a minha história. E eu coloquei essa foto também no finalzinho, que ostomia é vida. Não dei nome, não. Minha mãe chamava de moranguinho. Aí eu não quis, porque senão eu não ia comer morango nunca mais. Entendi, coloca o nome.
Eu estou afastada ainda. Eu estou afastada até dezembro. Estou afastada. E essa é a minha história. Eu estou imensamente feliz de poder apresentar para vocês. E volto a falar a frase: sempre haverá uma forma de superar. E se você não superou o seu problema ainda, porque ele ainda não chegou ao final. E a gente fica muito triste quando acontece esses casos, como foi com o Marco. A gente chora muito, porque a gente sempre quer acreditar que a gente vai vencer. Mas a minha história está aí para mostrar que, se a gente tiver força de vontade, a gente correr atrás, a gente vai conseguir.